Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Vamos falar daquele filme que completou 30 anos, voltando àquela série dos Trintões. Ele já foi cobrado aqui no Reavaliando, mas agora nós vamos voltar ao ritmo normal. É uma pena que nenhum cinema no Brasil o exiba, o mesmo centro cultural. Eu amaria ver esse filme na tela grande. Mesmo ele tendo 30 anos, ele está muito mais bonito do que no período de lançamento. Não pude vê-lo na estreia, eu gostaria de vê-lo na tela grande. Vamos, sem mais delongas, a estreia de Uma Cilada para Roger Rabbit, do grande Robert Zemeckis, produção do Steven Spielberg, o VHS original, o DVD, que tem extras bons. Infelizmente, não pude comprar aquele Blu-ray de 25 anos, hoje está fora de catálogo, mas a Disney ela está relançando vários desenhos em DVDs e Blu-rays. De repente o Roger Rabbit esteja no catálogo de relançamento. Vamos esperar que sim. Produção do Steven Spielberg, efeitos especiais da Industrial Light Magic do George Lucas, enfim. O Roger Rabbit, ao contrário do que muitos críticos bobos disseram na época, ele tem uma trama muito original, não são apenas os efeitos especiais. Ele mostra aquele negócio, e se os desenhos coexistissem com os humanos? Quem viu o desenho e perceber com bastante calma, vai ver que os desenhos são humilhados, eles são deixados de lado na Tunlândia, Tuntal, ela é Tuntal, a cidade onde os desenhos moram, e fica aquele negócio, e se os personagens da Warner morassem próximos à Disney, à MGM, a todos esses personagens fantásticos? O Roger é acusado de um crime, ele é o banana da vez, ele é um dublê de palhaço, ele participa daqueles desenhos mega violentos da Maroon Cartoon. A Maroon Cartoon é um negócio que eu sempre achei legal neles. Tem os 3 curtas-metragens do Roger Rabbit nesse DVD, eu recomendo a vocês. Também estão disponíveis no YouTube, acredito que em inglês, não deve ter em português. Aqui tem a cópia em português. A Maroon Cartoon é uma cópia descarada dos desenhos do Tex Avery, aquele famoso desenhista que trabalhou anos na Warner Bros., na MGM. Era um cara extremamente exagerado. O Máscara do Jim Carrey é muito inspirado nos desenhos do Tex Avery e também no Roger Rabbit. E a Maroon Cartoon, a abertura é igual dos Looney Tunes. É Looney Tunes total, meio misturado lá com o Tex Avery, um pouco Chuck Jones. E como são violentos. E várias pessoas não sabem, os desenhos do Pernalonga, do Pica-Pau, da Disney, eles eram exibidos em cinema. Somente lá nos anos 50 e 60 eles são exibidos na TVs abertas americanas ou aqui no Brasil. Você ia ver o Casablanca e o Vento Levou, Pacto de Sangue do Billy Wilder, eram exibidos propagandas, jornais sobre a Segunda Guerra, sobre o dia a dia dos americanos e os desenhos. Você via desenhos famosíssimos dos grandes estúdios exibindo antes do filme principal. E o Roger Rabbit, ele não está bem no serviço. Você vê que ele erra as falas, ele não sabe mais. Ele tinha que ser uma estrela, né? Ele começa. Quando ele leva a pancada, ficam aqueles passarinhos rodando na cabeça dele. O diretor o Raul, é o Joel Silver, cara. Joel Silver, famoso produtor dos filmes do Arnoldão, do Stallone, Ruas de Fogo, Máquina Mortífera do Richard Donner. E é bom ator, bicho, ele tá bem ali como diretor. E você vê o sadismo que é aquele curto inicial, a cena que o Roger leva choque, ele batendo lá na tomada. Nossa, é muito engraçado aquilo ali. E esses desenhos não eram para as crianças. O próprio Chuck Jones falou em entrevistas. Chuck Jones, para quem não sabe, é o desenhista dos Looney Tunes, criou vários personagens dos Looney Tunes. O Pepe Le Pew, por exemplo, é a criação dele, o famoso gambá lá. O Marco Antônio, o gatinho Nick Miau, são criações dele, se eu não estou enganado. Ele já ganhou o Oscar pelo conjunto da obra. Enfim, tem todo aquele misticismo em torno desses desenhos. Aí o Robert Zemeckis, ele é um cara que ele fez uma mistura de cartoon noir. Lembra bastante aqueles filmes de detetive dos anos 40, dos anos 50. Apesar do Roger Rabbit ser um filme de
88, ele é um filme que a história se passa no final dos anos 40, depois da Segunda Guerra. E o Maroon Cartoon, ele tem lá meio que uma amizade com os outros estúdios, o pessoal da Warner, da Disney. Ele pega o Dumbo emprestado. Tem uma certa cena em que o Ed Valiant, a gente não pode esquecer que o Ed Valiant, ele é um detetive total, aquele coisa meio noir, meio Humphrey Bogart. Tem um certo clube lá de sacanagem, aquilo é um clube de sacanagem. Ele fala uma senha que para entrar é o Walt Disney, se vocês for repararem bem, é o Walt Disney. E ele faz sim uma homenagem lá. Vamos misturar um pouco do cartoon com os filmes de detetive. E para quem não sabe, o Roger Rabbit é super inspirado no Chinatown, do Roman Polanski, com Jack Nicholson, tá? Faye Dunaway. A Faye Dunaway lembra bastante a Jessica Rabbit. E é um filme que fala de adultério. Se você for olhar, fala de adultério. O Roger pode estar sendo traído. Eu me identifico. Eu fico com dó do Roger naquela... Com a mulher daquela, bicho. Quem é esse que não vai ficar preocupado? Mas enfim. E há uma possibilidade, e se os humanos transassem com os desenhos? É uma coisa que eu fiquei intrigado. Quando eu era pequeno eu ficava pensando nessas coisas. Depois que a gente vai envelhecendo, a gente vai olhando com mais calma esse tipo de filme. E tem uma trama sim. Alguém está comprando aqueles bondes elétricos. Para quem não sabe, Los Angeles tinha um sistema fortíssimo de bondes elétricos. Eles foram fechados, as grandes corporações foram comprando. Teve problema de água lá em Los Angeles há um tempo, muito tempo atrás. Mas enfim, mostra que há um grande vilão por trás disso tudo. E um vilão que nunca é reconhecido pelos críticos é o Juiz Doom. Juiz Doom, que é Destino no Brasil, se for traduzir. Ele é um cara meio religioso, um cara que só anda de preto, é um cara linha dura. E ele é um cara que ele põe mão de ferro em Los Angeles e em Toontown. Ele coloca com mão de ferro. Ninguém desafia a autoridade dele. Isso é bastante claro, feito pelo Christopher Lloyd, que é um personagem totalmente diferente do Dr. Brown. O Dr. Brown é um cara maluco, é um maluco gente boa, criou a máquina do tempo, ele quer uma coisa melhor para a humanidade. Juiz Doom não, ele é completamente seco. Quando ele entra tem uma trilha sonora muito cavernosa, meio fúnebre, que ele é o inverso dos cartoons. E ele faz uma coisa que ninguém fez, porque os desenhos não têm kriptonita. Os desenhos, aparentemente, eles não morrem. Ele cria o tal do caldo. Aquele negócio do caldo até hoje dá pavor. Porque você pensa, você pode pegar o Patolino e jogar ele na parede, passar com o carro em cima dele, que eles não morrem. E outra coisa bacana aqui do Roger Rabbit, é o próprio Steven Spielberg, ele foi procurando a licença de todos os personagens, ele foi pedindo permissão. Não sei se no Jogador número 1 ele fez isso também, mas claro que teve permissão para todos aqueles personagens. E o Zemeckis, você vê como ele é um cara com a mão de ferro. Ele é um cara que a crítica gosta muito dele. Só que ele não é elogiado como um Fellini, como um Truffaut, como um Hitchcock, que eu acho uma pena. Eu considero uma pena, pois ele é um cara... Para quem não sabe, o Roger Rabbit é baseado em um livro, acredito que nunca foi publicado no Brasil. Eram personagens de quadrinhos no livro original. Aqui eles passaram para cartoon, pois ficaria melhor na tela se fossem cartoons. E é um desenho onde você vê pela primeira vez os rivais contracenando juntos. E os estúdios determinaram, cada personagem, se tiver 5 minutos, tanto a Warner como a Disney tem que participar 5 minutos de tela. Você vê o Marvin Acme, eu morro de rir aqui na Marvin Acme, ele vai ver o show naquele inferninho do Patolino do Pato Donald. Eles não terminam o show. A graça é porque eles vão brigar, eles vão se esgoelar. É um jogando picuinha no outro, mas a graça do desenho é essa. Essa que é a grande jogada do desenho. E você vê como eles souberam trabalhar isso. E o Roger Rabbit era um filme para ser indicado a Oscar de filme, mas eles tiveram medo. Quem concorria na época era Ligações Perigosas, que é um filme bom, bacana, mas é aquele filme de arte, um filme talvez um pouco arrastado para a galera. Nos Estados Unidos é lançado lá para outubro, para dezembro, que são os filmes sérios. Roger Rabbit foi lançado em julho nos Estados Unidos, junho, julho, que é o verão americano. E o grande ganhador é o Rain Man, que é um bom filme, eu gosto, é um filme seríssimo. Uma pena que o Thomas Cruise não faz mais esses filmes dramáticos, é uma pena. Falando do autismo, é o primeiro filme de um grande estúdio falando sobre autismo. Mas o Roger Rabbit é mais adulto. Porque esse tipo de filme, tipo Rayman, você vai ter que ter mão de ferro. É tema de autismo, você não pode inventar muita coisa ali. Ali é uma coisa muito complicada, é um terreno muito pantanoso.
Agora o Roger Rabbit não, tem assassinato, tem mistério, tem o adultério, como eu citei. Eu morro de rir também com aquela Patrulha Desenho, que as doninhas... Tem um desenho muito antigo da Disney, do sapo, daquele sapo, esqueci o nome do personagem. Passam doninhas muito parecidas com essas doninhas do Roger Rabbit, que foram criadas para o Roger Rabbit. É incrível como a Disney até hoje segura uma continuação, porque eu acredito que agora fica difícil por causa dos direitos autorais. A Warner, a Universal, todos eles devem estar cobrando muito caro pelos direitos autorais. E mesmo você vendo muitos personagens, ainda faltam vários personagens. Não tem o Popeye não aparece por causa de direitos autorais. O Gato Félix, hoje ele é da DreamWorks, se eu não me engano, ele também não apareceu. O Tom e Jerry, que é dos anos 40, não dão as caras. E o Ed Valiant, ele é meio que o personagem principal. Parece que o Roger, ele é um mestre de cerimônias. O Ed Valiant, ele tem um problema com o alcoolismo. É uma coisa que você vê muito nos filmes do Robert Zemeckis. Se você vê no Forrest Gump, o Tenente Dan tem problema com o alcoolismo. A mãe do McFly, ela também tem problema com o alcoolismo. O Voo, do Denzel Washington, também do Robert Zemeckis, ele também tem esse problema com o alcoolismo. E aqueles 3 ou 4 minutos iniciais do desenho da Maroon Cartoon, o Robert Zemeckis fala uma coisa que eu nunca esqueci. Se o desenho acabasse e começasse o filme e não desse uma impressão que realmente eles vivem no mundo dos humanos também, o filme fracassaria ali. O desenho acabou, mas começou o filme com os humanos, aí dá aquela mistura. Porque quando nos filmes mais antigos, tipo aquele Marujos do Amor, do Gene Kelly, que ele dança com o Ratinho GR, é legal, é bom, é um filme que está um pouco datado, mas não dá aquela impressão que eles estão contracenando. O Zemeckis falou que em 80 a Disney passava por um período muito ruim financeiramente. Ele falou numa entrevista, você vê como ele é um cara que ele tem um pulso firme. Ele falou, a Disney não tinha o dinheiro necessário para fazer um filme como o Roger Rabbit naquele período. A Disney só vai se reerguer quando constrói a Touchstone Pictures, faz 3 Solteirões e um Bebê, Splash, Um Vagabundo na Alta Roda, que são enormes sucessos. E o Roger Rabbit, ele é indicado ao Oscar, ele ganha 4 Oscars, um Oscar foi Oscar especial. Por que também deu certo? Porque você pega daquele período anterior da Disney, você vê Meu Amigo Dragão, que foi refilmado recentemente, em live action, mas você vê que não era... você não acreditava que aqueles personagens contracenavam com os atores, você não acreditava naquilo. Quando o Bob Hoskins ele contracena com o Roger Rabbit, ele pega no pescoço do Roger Rabbit, ele briga com o Roger Rabbit. O Roger Rabbit, você vê a sombra dele, você vê a poeira, quando ele senta, você sente a poeira, ele segurando a arma, faltava muito isso. E o pessoal da Light Magic sabia fazer isso muito bem, muito bem. O Bob Hoskins, ele foi escolhido ao invés de atores como Harrison Ford, Jack Nicholson, Robert Redford. Vocês imaginam o Robert Redford contracenando com o Roger Rabbit? Ia ficar uma coisa muito... E ele fala, o Bob Hoskins, que já é falecido, né, foi um pouco antes, ele fala que a maior honra foi contracenar com Pernalonga, com Patolino, com o Pica-Pau, que não é a mesma coisa que contracenar com Laurence Olivier. Eu gosto desse estilo de atuação dele. E o Ed Valiant, ele era um cara engraçado. Se você for ver o histórico dele, ele era um cara Clau, que é palhaço no original. O irmão dele era muito palhaço. Eles eram os únicos detetives que iam em Toontown. Eles pegavam todos os casos que eram considerados ridículos, bobos, tinham um preconceito contra os desenhos, mesmo eles sendo grandes estrelas. Eles iam lá. Aquela cena final, quando o Ed Valiant está dançando, que é a cena da música dos Looney Tunes, ela toca em 2 momentos. Outra coisa também que tem que ser ressaltada, é o Juiz Doom, falando da técnica de efeitos especiais. Você sente ele pegando o pescoço do Roger, você vê que ele é um vilão que ele não liga para os desenhos, ele poucos liga. Ele é um cara muito do financeiro, é um cara... E por causa desse desenho, deste filme, o Robert Zemeckis, ele foi cotado para fazer o Sombra. O Sombra seria feito futuramente pelo Russell McHowell, que é do Highlander, vários filmes do Christopher Lambert. Foi demitido do Rambo 3, mas é um diretor bom, só que ele foi meio que decaindo. Hoje é um diretor de rotina. Ele se tornou um diretor de rotina. O próprio Spielberg cogitou fazer o Roger Rabbit, Terry Gilliam, mas ainda bem, graças a Deus, que parou na mão do Robert Zemeckis. E a gente vê que o Zemeckis, ele é um cara que ele sabe transitar entre os gêneros,
Ele é um cara que ele dá muita ênfase em filmes onde se passam nas décadas de 40, 50, 60. Ele gosta disso no cinema dele, sempre tem noticiários, talvez por ele ter visto muito documentário na faculdade, noticiários, ele gosta bastante disso. E a Jessica Rabbit, que é o sex appeal, que era uma coisa desenho, poderia assustar a audiência infantil, mas não, eles souberam trabalhar isso muito bem, não fica uma coisa vulgar. E eu vou passar algumas curiosidades aqui para vocês. Depois do Roger Rabbit, o único desenho, na minha opinião, que chega muito próximo do Roger Rabbit é o Looney Tunes de volta à ação, do sempre ele, Joe Dante, mas foi um fracasso. Na minha opinião, é bem melhor do que o Space Jam. O próprio Joe Dante fala isso. Esse filme, quando eu fui na sessão, tinha quase ninguém. Tinha o Xuxa Abracadabra 2, que estava lotado. Deu uma tristeza no coração tão grande. É uma pena. E o Roger Rabbit, vocês podem ver a Jessica Lange, ela é baseada nesse tipo de atriz aqui, a Veronica Lake. Fazia muito filme de detetive. Pena que eu não tenho os filmes aqui da Versátil para mostrar para vocês com mais calma filmes de detetive. Podem ver que o corte de cabelo é o mesmo da Jessica Rabbit. Veronica Lake, espero que vocês possam ver. Uma Aventura na Martinica. Aquela voz rouca da Jessica Rabbit é feita pela Kathleen Turner, mas a cantoria é da Amy Irving, que na época era mulher do Spielberg. Olha aqui a Lauren Bacall. Vocês podem ver que parece bastante a Jessica Rabbit. Espero. Quem puder ver esse filme da Lauren Bacall, eu recomendo bastante. O famoso Falcão Maltês, ele joga o chapéu no Falcão Maltês do Humphrey Bogart. Esse Falcão Maltês aparece na Cilada para Roger Rabbit. Aliás, a citação ao Dick 3, tem citações ao Dick 3. Marlene Dietrich, alemã, podem ver que também parece bastante com a Jessica Rabbit. E a Gilda, com a Rita Hayworth. Podem ver que o traço lembra demais a Jessica Rabbit e tal. É um filme aí que eu queria muito que a antiga geração visse em tela grande, que os centros culturais fizessem esse negócio. Poxa, 30, 40 anos, vamos passar esse filme. Mereceu demais o Oscar. É uma história bastante adulta. Geralmente os críticos gostam bastante. E eu gosto de desenho animado, nunca neguei isso. Aliás, aquela dona que é dona do Roger Rabbit, é do Tom e Jerry que eles tiram aquilo ali. Quem for reparar bem vai perceber que ela é interpretada por um ator, as pernas são de pau, você vai perceber no final das filmagens. É do Tom e Jerry total que ela tira aquilo ali. E a gente descobre que o Roger vem de um laboratório, ela cita que o Roger veio de um laboratório. Infelizmente, como os DVDs se tornaram muito caros no Brasil, vários filmes estão inéditos, tem uma geração que baixa esse filme, que é uma pena, não era tudo que você deveria baixar. Vários desenhos. E a gente também não pode esquecer daquela aparição mais do que marota do Droop. O Droop muito maroto ali. Um dos outros motivos que o Roger Rabbit deu certo porque é o Richard Williams, o cara que fez a Pantera Cor-de-Rosa por vários anos, ganhou o Oscar. Ele, a princípio, ele não queria fazer o Roger Rabbit. Quem incentivou ele bastante a fazer foi o Chuck Jones, falou para ele não ser burro, que quando você recebesse um contrato de caras como Contato, do Spielberg, do Zemeckis, da Light Med, você tinha que aceitar que esses caras tratavam muito bem sua equipe. Aí o Zemeckis conversou legal com ele. Aí ele mudou de ideia. Ainda bem que ele mudou de ideia. Para você que quer conhecer a história do desenho animado, infelizmente o Droop não existe em DVD. O Esquilo Maluco não existe. O Tom e Jerry, por incrível que pareça, está inédito em DVDs ou Blu-rays no Brasil. Eu tenho esse pack aqui, que é uma latinha. É uma latinha só no Brasil que foi lançado pela Warner, com os principais desenhos dos Looney Tunes. Aí tem entrevistas, curiosidades da época. São 2 packs de latão, 2 latões, só o Brasil teve essa honra. Quem quiser pesquisar, tem entrevistas com Joe Dante. Joe Dante é um grande pesquisador de desenho animado. Aqui é o Pernalonga, e mais Papaléguas e o Coiote. O Frajolo, o Piu-Piu, o Taz, só do Pernalonga. E o grande Patolino com o Gaguinho sempre, essa dupla marota. Ele atormenta demais o Gaguinho. Mas é isso, gente. Eu estou já trabalhando as imagens para nós passarmos aqui no Reavaliando futuramente. Espero que vocês tenham curtido demais esse review aqui do Uma Cilada para o Roger Rabbit, o DVD original.
o VHS inspirado no Chinatown, e vamos deixar aqui a Veronica Lake, que é uma das inspirações do Roger Rabbit. Espero que vocês tenham curtido demais esse Reavaliando. Passem para suas crianças, quem já tem filho. Muito, muito obrigado e até o próximo Reavaliando, meus amigos.